pessoal, então agora nós vamos para a terceira parte do nosso Evangelho no Lar, capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, fora da caridade não há salvação, item 2, que pertence ao tópico, o que é preciso para ser salvo. Então, aliás, esse tópico 2 ele diz, o que é preciso para ser salvo? Parábola do bom samaritano, são dois ensinamentos, né? E aí no item 2, Jesus conta essa parábola, né, que é a parábola do bom samaritano para os seus ouvintes, né, para a sua plateia. Ele diz assim, então um doutor da lei, tendo se levantado, disse-lhe para o tentar. Ou seja, um doutor da lei que estava lá ouvindo os ensinamentos, eles como sempre, estavam sempre tentando azucrinar, eles não conseguiam, né, mas tentavam azucrinar. Então esse doutor da lei, tendo se levantado, disse-lhe para o tentar, mestre, o que é preciso que eu faça para possuir a vida eterna? Jesus lhe respondeu, que é o que está escrito na lei? O que ledes nela? E ele lhe respondeu, amareis o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma, de todas as vossas forças e de todo o vosso espírito, e vosso próximo como a vós mesmos. Jesus lhe disse, respondestes muito bem, fazei isso e vivereis. Olha só, era um doutor da lei. Jesus sabia que o doutor da lei, ele conhecia de cor e salteado todo o Antigo Testamento. Então, Jesus, como um mestre muito habilidoso, ele, em vez de dar uma resposta, ele propõe uma pergunta, né? O que está escrito na lei? Porque ele sabe, inclusive, que os doutores da lei daquela época, né? Ele sabia, os doutores da lei daquela época consideravam o Antigo Testamento um livro sagrado, um livro que os profetas, né, tinham construído ao longo de séculos, até milênios, né? E aí, o doutor da lei, sabendo o que estava escrito lá, disse tudo isso aqui, né? Que era amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo com si mesmo, em resumo, né? E Jesus disse, respondesse muito bem, é só fazer isso então e você vai ter vida eterna, está tudo resolvido. É quase como dizer assim, para que está me perguntando se você já sabe, né? Então, vocês veem que os mestres é muito interessante, porque eles são muito habilidosos, né? Como se mostrasse assim, pô, você sabe, né? Você não está fazendo, né? Mas você sabe. E aí a história continua. Mas esse homem, querendo parecer que era justo, olha só, nossa mensagem de hoje foi alimento verbal, palavras que escondem ao invés de revelar, né? Então esse homem, ele gostava de parecer justo, porque, né, aquele religioso está sempre ali, né, com as vestes religiosas, com o discurso religioso, porém os frutos, lembra da nossa mensagem de alimento verbal, né? Os frutos da árvore de cada um, os frutos da árvore dele, às vezes não correspondiam ao que ele pregava, né? Mas de qualquer maneira, esse homem, querendo parecer que era justo, disse a Jesus, e quem é meu próximo? Aí eles começam com um picuinho assim, de sofisma, né? Tipo assim, mas quem é que é o próximo? A coisa mais clara do mundo, quem é o próximo, né? Mas não, ele quer colocar uma coisinha assim, tipo, transformar o ensinamento, que é um ensinamento direto, numa discussão filosófica. Só que Jesus, né, sempre muito esperto, né? Ele disse assim, e Jesus, tomando a palavra, lhe disse, um homem que descia de Jerusalém para Jericó, caiu nas mãos de ladrões que o despojaram, cobriram-no de feridas e se foram, deixando-o semi-morto. Aconteceu em seguida que um sacerdote descia pelo mesmo caminho e, tendo-o percebido, passou do outro lado. Então vocês veem que Jesus começa a contar uma história. E o primeiro personagem que aparece nessa história é uma pessoa que foi roubada, os ladrões tiraram tudo que ele tinha e ainda deixaram semi-morto no meio do caminho. Aí o segundo personagem que aparece é um sacerdote, ou seja, um cara lá ligado aos doutores da lei, né? Mas ele passa lá do outro lado, ele não quer nem saber do sujeito que está semi-morto lá no chão. Aí vem um levita, que é outro religioso da época, que veio também para o mesmo lugar, tendo considerado, passou ainda também do outro lado, quer dizer, não chegaram nem perto para saber o que estava acontecendo, né? Não quiseram nem tomar conhecimento. Mas um samaritano que viajava, chegando ao lugar onde estava esse homem, e tendo-o visto, foi tocado de compaixão por ele. Aí ele entra com esse terceiro personagem, né? Quarto personagem, na verdade, né? Que é o samaritano, que era excomungado pelos religiosos da época, era considerado um povo assim, meio que sem religião, sabe? Uma coisa estranha. Aí ele traz esse aqui, e esse é o que se toca de compaixão, né? Aproximou-se, pois, dele, derramou óleo e vinho em suas feridas e as enfaixou.
e tendo-o colocado sobre seu cavalo, conduziu-o a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 moedas e as deu ao hospedeiro, dizendo: tende bastante cuidado com este homem, e tudo o que despenderdes a mais, eu vos restituirei no meu regresso. Então o samaritano fez tudo aquilo que os 2 religiosos que passaram antes, não só não fizeram, como ainda queriam distância, né? Ou seja, o samaritano que era o desprezado naquela época. E aí Jesus diz, olha só, aí Jesus vai fazer mais uma pergunta. Então, é bem típico dos mestres isso, eles induzem a pessoa à reflexão, sabe? Embora aqui ele esteja induzindo a pessoa assim, a dizer, né, tipo assim, né, toma jeito, né, vê se você se enxerga, né, que você está, né, tentando distorcer os ensinamentos. Qual desses 3 vos parece ter sido o próximo daquele que caiu nas mãos dos ladrões? Então, qual desses 3, né, parece que foi o próximo? Porque ele perguntou, né, vocês lembram? Que tentando transformar num debate filosófico, quem é meu próximo? Então ele está dizendo, qual dos 3 foi próximo, né? Que é a mesma coisa que dizer assim, qual dos 3 se aproximou do sofrimento? Qual dos 3 viu, olhou e se interessou? Né? Ele está dizendo, quer dizer, vocês veem que numa historinha, Jesus começa a transmitir uma série de ensinamentos para ele. Ó, próximo é aquele que se aproxima, é simplesmente assim, simples assim. É aquele que chega perto. Vocês percebem que na historinha os outros passam do outro lado. Como que eles podem ser próximos? Eles não se aproximam para ver o que está acontecendo. Eles não se compadecem, eles não se interessam, né? E aí ele pergunta, né? Qual desses 3 vos parece ter sido o próximo daquele que caiu nas mãos dos ladrões? O doutor lhe respondeu, aquele que exerceu a misericórdia para com ele. Aí Jesus conclui o ensinamento. E depois, ele disse Jesus, e fazei o mesmo, né? E é tão rico esse ensinamento, porque aparentemente o samaritano seria o mais distante daquele, né? Porque era o povo tido como um povo assim, sem valores, né? Sem moral, né? No entanto, esse que parecia tão distante foi o que se aproximou. Então aqui Jesus ainda coloca isso no ensinamento, né? Estar próximo não é pertencer a essa ou aquela casta social. É como seu coração e sua mente se movimentam, é como você se movimenta no mundo. Você se movimenta com compaixão ou você se movimenta com isolamento, orgulho, né? Porque esses que passaram do lado olharam, viram assim, poxa, um cara todo ferido, né? Sem nada. Na historinha Jesus disse que o ladrão o despojou de tudo, né? Era capaz que tivesse até sem roupa. Ele falou, não, que coisa, passa longe disso. Isso não é coisa de Deus, né? Então, esse é próximo? É como se Jesus estivesse colocando isso no ensinamento também, né? Esse aí é próximo, né? Um cara que chega, olha para alguém que está precisando de ajuda e diz, não, isso não é coisa de Deus? Como não é coisa de Deus se Deus é onipresente? Então, se a gente aprofundar, nós vamos ter aqui assim coisas para falar sem fim, né? Porque o ensinamento é muito rico, né? Vocês lembram que na nosso último evangelho, eu até disse para vocês que Jesus usava com muita frequência histórias, né? Porque as histórias, como vocês viram aqui nessa passagem, ela acaba com discussões filosóficas, entendeu? Não tem mais discussão, né? Porque na própria história ele vai enriquecendo ela com tantos detalhes, né? Porque vocês veem, o samaritano, ele não só se aproximou, né? Ele cuidou das feridas, botou azeite, né? Segundo ele dizia, colocou o cara em cima do cavalo dele, o cara devia estar todo sujo, né? Se fosse o meu cavalo, por exemplo, eu ia preocupar, vai sujar minha sela, né? Isso não é bom, vou ter que lavar depois, entendeu? Ele não pensou nisso, ele botou o cara em cima da sela, todo sujo, sangrando, né? E tal, seria igual hoje a gente pegar uma pessoa acidentada, botar dentro do carro, né? Sangrando e tal, problema, né? Mas ele botou em cima do cavalo. Conduziu a uma hospedaria e cuidou dele, mas não só isso, tirou 2 moedas, pagou e ainda disse, se tiver mais despesa, quando eu voltar eu pago. Então por que Jesus faz essas enumerações? Para não, sabe, para não ter dúvida, entendeu? Tanto é que ele disse assim, você entendeu agora? Aí o cara fala, agora entendi que é o próximo. Então vai lá e faz a mesma coisa, pô, é só isso, né? Se aproxima das pessoas, olha para elas, né? Tenha compaixão delas, não fique só rezando missas, né? Lá fazendo cultos no sinédrio, né? Tenta purificar seu coração, né? Quer dizer, ele faz com que as pessoas se voltem para o seu interior, né? Porque essas pessoas, principalmente com quem ele estava falando, elas eram pessoas muito orgulhosas, né? Lembra que a gente falou agora há pouco na nossa segunda parte da identidade? Eu sou um levita, eu sou um doutor da lei. Então, se eu sou isso, significa que eu não posso me aproximar de um samaritano, né? Eu não posso me aproximar de qualquer outro
de qualquer outra pessoa pertencente a uma casta social impura, porque senão eu vou me macular. Eles tinham eles estavam aprisionados nisso. Então, quando Jesus conta essa história, ele implode todas essas concepções, né? E vocês veem que ao fim e ao cabo, o doutor da lei entendeu, né? Se ele foi praticar ou não, o evangelho não fala, mas ele entendeu. Né? Não deixou margem a dúvidas. E Jesus fez isso como? Com a sua habilidade de contador de história. É como a gente conta para criança, né? A gente conta história porque é mais fácil de entender, as crianças entendem, fica ali, principalmente as fábulas, né? Que tem sempre um conteúdo moral, a pessoa absorve de uma maneira natural, sem nem perceber que alguma coisa está sendo ensinada. Até de uma maneira divertida, né? Vamos dizer assim, né? As histórias prendem a atenção, né? Por isso os romances espíritas são muito interessantes, que eles estão cheios de ensinamentos evangélicos, mas através de uma contação de histórias, né? Então, lembre-se de uma coisa, que o nosso ensinamento de hoje é o que é preciso, né, para ser salvo, e está junto com a parábola do bom samaritano. Então, o que vai nos salvar das nossas negatividades, né, em última instância? A prática da caridade, da mesma forma como o samaritano a praticou aqui nessa lição de Jesus.